2023, eu tava no meu processo de tirar habilitação, e assim, a minha vida tava um caos naquele momento, assim, financeira, né? Mas eu consegui juntar dinheiro e tal pra dar entrada na minha habilitação, mas eu não tinha, assim, muitos recursos pra ficar fazendo muitas aulas e tal, eu só tinha uma oportunidade que eu aproveitar e eu ia fazer. E eu nunca tinha dirigido um carro na minha vida, sabe? Mas quando eu peguei o carro da autoescola pra dirigir a primeira vez, por incrível que pareça, eu fui muito bem, eu não sentia medo, eu não tinha travas, eu somente ia. Porque quando eu entrei no carro da autoescola a primeira vez, eu vi que tinha um pedal meu e do instrutor, e qualquer coisa ele ia frear. Então, tipo assim, acidente não vai acontecer, porque qualquer coisa ele freia, então eu tô livre, né, pra errar, quanto que eu podia fazer e tal. Não tinha esse freio, sabe assim, o freio que eu falo do medo, né? E com o tempo, as aulas foram ficando cada vez mais complicadas, o instrutor gritava muito comigo às vezes. Eu comecei a perceber algumas movimentações dele pra me deixar insegura. Pra vocês terem uma noção do quão problemático foi essa situação toda aqui, que eu vou resumir bem, assim, né, porque foram, acho que 2 meses, mais ou menos, assim, de interação com ele, mas foi tão problemático ao ponto de eu estar dirigindo, né, na aula, e ele inventar um espírito no meio da rua. Sim, ele inventou um espírito. A gente estava andando, eu vi um morador de rua, eu desviei como se fosse um local de prova, né, porque quando você está fazendo a prova do Detran, você vê algum obstáculo, você tem que sinalizar para ir para um lado e depois você sinaliza para voltar. E eu fiz exatamente como que eu teria que fazer numa situação de prova. Aí depois que eu desviei do morador de rua, ele veio para mim: você desviou do quê? Eu falei: do moço que estava ali atrás. Mas não tem ninguém. E ele ficou afirmando para mim que não tinha ninguém. Era uma pessoa e ele ficou falando como se ele não tivesse visto, para me causar uma insegurança, sabe? Ah, você tá doida. Aquela coisa bem de pessoa tóxica, manipuladora, né, que faz você sair de louca. Fica perturbado. Como é que você vê um negócio e a pessoa que tá do seu lado fala que não viu? Você desviou do quê? Você tá louca? Não era nada. Ele ficou falando assim. E aquilo foi me deixando cada vez mais insegura. Até que teve um dia que eu tava andando lá perto de casa e eu vi esse mesmo morador de rua perto do mercado. Gente, por Deus, esse homem mexeu tanto com a minha cabeça que eu quase fui perto do morador de rua e quis tocar nele. Moço, mas você é real? Porque não é possível, né? Mas óbvio, eu não fiz isso. Mas ali eu vi que realmente era uma pessoa de verdade, que não tava maluca e que era ele que tava querendo me gerar uma insegurança.